Olá! Hoje nós vamos conversar com vocês sobre um recurso muito importante no nosso processo de reforma íntima. Nós conversamos até agora sobre o que é a reforma íntima, como a gente processar essa reforma íntima, o processo de transformação, quais são as bases para esse processo de transformação. E no nosso último encontro nós conversamos um pouco sobre o que é vício moral e virtude. Quando a gente pensa nessa transmutação das sombras dos vícios morais para as virtudes, nós temos um processo que é um processo consciente. É este processo que, de uma forma assim singela, né, eu vou tentar ajudá-los a pegar nas mãos. Como nós vamos fazer para transmutar as sombras internas que nós temos em relação aos nossos vícios morais em virtudes, dentro de um processo de humildade, força de vontade, persistência, disciplina. Então, este é um movimento racional. Agora, associado a isso, e talvez até mais importante do que isso, é o processo necessário de conexão com o ser divino que em nós reside. Jesus disse: vós sois deuses. Nós temos dentro de nós, dentro de nossa consciência, uma centelha divina. Essa centelha divina precisa ser acessada. E quando conseguimos acessar essa centelha divina, que nos conecta à espiritualidade maior, que nos conecta ao Pai, nós vamos ter mais, vamos dizer assim, transparência deste processo. Nós vamos entender melhor os caminhos a serem seguidos. Nós vamos ter nas mãos instrumentos mais poderosos do que a nossa simples racionalidade em relação ao que precisa ser alterado. Nós já conversamos com vocês sobre os automatismos. Nós temos uma série de automatismos que geram pensamentos, sentimentos e ou comportamentos inadequados. Esses automatismos têm a ver com os aspectos negativos. Isso eu estou falando, tem as questões positivas, mas eu estou me referindo às negativas, aos vícios morais, né? Então, nós temos vivências muito equivocadas em relação às nossas vidas passadas. Nós temos vivências que deixaram marcas, que deixaram traumas. Nós temos vivências dessa existência relativamente complicadas dentro do processo da evolução emocional, da evolução psíquica. Então, nós temos aspectos educacionais, hábitos que a gente foi desenvolvendo, da mãe, da avó, de quem cuidou da gente, né? Então, tudo isso gera os nossos automatismos. Quando eu identifico dentro de aspectos conscientes, usando a minha racionalidade, a minha inteligência, quando eu identifico os caminhos a serem seguidos, isso me dá um norte. Só que existe dentro de nós um arcabouço imenso de conhecimentos. Nós somos a somatória de vários eus. Eus que já dominaram uma série de, vamos dizer assim, teorias. Eus que já vivenciaram situações muito positivas e muito negativas. Eus que têm um conhecimento que hoje, conscientemente, eu não posso pegar, eu não tenho acesso. Então, como ter acesso a esse cabedal para que este cabedal possa me ajudar a entender com mais clareza o que eu preciso alterar e qual o caminho que eu preciso seguir para, vamos dizer assim, acelerar um pouco este processo de evolução espiritual. Esse processo é facilitado através da meditação. Quando eu digo meditação, eu não estou me referindo a nenhuma técnica yoga ou yogi, nenhuma técnica indiana, eu não estou me referindo a nenhuma técnica. Por quê? Todos esses segmentos são segmentos e tantos outros, né, que nos fornecem técnicas para o processo meditativo. Só que meditar não necessariamente precisa seguir este ou aquele caminho. A técnica, você vai optar pela técnica que mais se adequar
a sua forma, né? Que te agradar mais, que você entender que vai ficar mais tranquilo você lidar com ela. Quando a gente pensa em meditação, muitas pessoas têm um certo preconceito entendendo que isso é uma questão mais mística, mas não. Jesus Cristo meditava constantemente. Constantemente, ele se afastava do contato com as pessoas com as quais ele convivia para orar e meditar. Existem algumas passagens, uma delas em Mateus, capítulo 14, versículo 23, que ele dizia: Jesus subiu sozinho ao monte para orar. Embora ficasse tarde, estava ali sozinho. Um outro apontamento deste afastamento e isolamento do nosso mestre maior é apontado por Lucas no capítulo 4, versículo 42. Ficando o dia, saiu e foi para um lugar solitário. Um outro apontamento em Mateus também é capítulo 14, versículo 13. Jesus Cristo, assim que soube da morte de João, o batizador, foi a um lugar solitário para isolamento. Quando nos isolamos, nós entramos num espaço onde a conexão com a espiritualidade, a conexão com esse arcabouço de experiências que nós trazemos dentro de nós, gravada e guardada no nosso inconsciente, é facilitada de uma forma muito grande. A meditação abre espaço para a comunicação com a espiritualidade maior, abre espaço para a comunicação com os espíritos responsáveis por nossa jornada evolutiva, que tem o mapa nas mãos, porque nós aqui, vamos dizer assim, favorecidos pelo esquecimento, que nos dá a bênção da ignorância em relação ao que já vivemos, dentro dessa situação, nós não conseguimos acessar algumas questões. E a espiritualidade responsável pelo nosso processo reencarnatório tem o nosso mapa nas mãos. Eles ajudaram, eles nos orientaram a elaborar o nosso plano reencarnatório. Eles sabem mais do que nós, do que necessitamos. Então, é de vital importância a gente tentar este contato, essa troca, esse tipo de espaço onde essa orientação vai poder chegar de uma forma mais efetiva. É interessante a gente poder diferenciar o que é uma prece e o que é uma meditação. Fazer uma oração, fazer uma prece é falar com Deus. Meditar é ouvir Deus. Tem muita diferença. E essa diferença pode fazer toda a diferença no nosso processo evolutivo. Então, o que é meditar? Meditar é você ter atenção, presença e consciência no aqui e no agora. E como eu disse, existem várias técnicas que podem nos ajudar nisso. É só vocês procurarem, né? Quando você consegue se desligar de toda a estimulação, focar a sua consciência no seu corpo, no que você está vivendo naquele momento. Então, tem técnicas meditativas que pedem para você focar na respiração. Outras, no que você está fazendo, numa ação. Então, existem, como eu disse, várias técnicas, né? Mas todas elas nos levam à necessidade de você ter atenção, o foco no aqui e no agora. As técnicas, elas vão servir para você como uma âncora, que vão te ajudar lenta e gradativamente e aumentando o tempo meditativo. Quando você consegue entrar nessa vivência meditativa do aqui e do agora e limpar a sua mente e se conectar apenas com as suas referências corporais daquele momento que você está vivendo, lenta e gradativamente você vai começar a ter intuições, percepções, talvez extrasensoriais, né? Imagens que vão estabelecer este link, este canal de comunicação com a espiritualidade maior. E, com certeza, nessas vivências, você vai ter ideias mais claras em relação ao caminho a seguir. Então, quando a gente fala da meditação, nós vamos daqui para frente entrar um pouco mais nas questões práticas em relação ao que mudar e como mudar a nível racional.
Só que, em cada situação que eu trouxer a vocês, uma forma consciente de você pegar o seu processo na mão, eu vou tentar, paralelo a isso, trazer uma forma de você também meditar sobre aquilo. Porque dentro do processo meditativo, você vai ter ideias mais amplas sobre o que de verdade precisa ser alterado. Isso vai facilitar bastante o processo. Tem uma fala no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador, o item 6. Eu vou ler para vocês. Obreiros, traçai o vosso sulco. Recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. O trabalho das vossas mãos vos fornece os corpos, o pão terrestre. Vossas almas, porém, não estão esquecidas. E eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Enquanto nós estamos com o nosso pensamento acelerado, aprisionado ou atento à estimulação externa, vamos dizer assim, poluído, é como se não existisse espaço para o plantio dessa semente divina. Então vamos nos abrir para que o jardineiro divino, Jesus Cristo, possa plantar essas sementes em nossas mentes, em nossas consciências e em nossos corações. Com essas sementes plantadas, o processo vai ficar bem mais fácil, vamos dizer assim, menos doloroso, porque a nossa visão é obtusa e a visão do nosso mestre é ampla. A nossa visão ainda é excessivamente focada nas referências corporais. Às vezes a gente já até consegue perceber um pouco o caminho, mas ainda de uma forma muito obtusa. Então, pensem com carinho no que eu conversei com vocês, né? Sobre a importância do desenvolvimento de espaços. Você tem que estabelecer um dia, a hora do dia, né? Para você começar a fazer esse exercício da meditação, que ele vai ser um instrumento muito importante em toda essa jornada que nós estamos nos propondo a realizar.